Neste lugar maravilhoso, é possível encontrar plantas que crescem apenas nesta região, como a Pinus magellanica, que pode alcançar 30 metros de altura e viver até 1000 anos. Graças ao clima único do parque, aqui encontram-se ecossistemas que variam de desertos a ecossistemas alpinos. O rio Punaú, no estado brasileiro do Rio Grande do Norte, não é apenas uma artéria hídrica, mas uma verdadeira enigmática natural. Sua extensão atinge 30 quilômetros e é famoso por suas águas cristalinas que impressionam os moradores locais e turistas. Mas o mais interessante é que a água transportada pela rio tem uma tonalidade única de azul turquesa, graças aos minerais contidos em seu leito. Imagine caminhar ao longo da margem em um dia quente, com palmeiras que alcançam a altura de uma casa de 3 andares ao seu redor. Esse ecossistema é repleto de vida. Aqui habitam mais de 100 espécies de aves, incluindo tucanos coloridos e elegantes ibis. Mas isso não é tudo. O mundo subaquático do rio também impressiona. Nele vivem espécies raras de peixes, algumas das quais podem ser encontradas apenas nestas águas. Agora imagine que no estuário do rio, onde ele encontra o oceano, começa um verdadeiro encanto. Anualmente nesta região ocorre a migração de tartarugas marinhas, que vêm depositar seus ovos na costa. Mas você sabia que algumas dessas tartarugas podem viajar até 2.000 quilômetros para retornar às suas praias de origem? Neste estuário do rio Punaú também estão localizadas impressionantes dunas de areia, que podem atingir até 15 metros de altura. Essas dunas são parte de um ecossistema onde areia e água criam paisagens únicas, atraindo muitos pesquisadores e amantes da natureza. E há um momento que faz refletir. O Tijuca não é apenas um parque, é um ecossistema onde se concentram muitos tipos de plantas, mais de 7.000 no total. Cada passo por suas trilhas pode levar a uma descoberta, desde lianas que envolvem árvores até flores tropicais que desabrocham nos momentos mais inesperados. Você sabia que o Tijuca também é lar de impressionantes cachoeiras como a Cachoeira Grande? A altura de sua queda é de 25 metros, e é aqui que se pode ouvir o som da água, criando uma atmosfera de verdadeiro paraíso tropical. No Parque Nacional Los Glaciares, que se estende por mais de 1 milhão de hectares, encontram-se geleiras com uma extensão de até 30 quilômetros. É um verdadeiro mundo de gelo, onde blocos de gelo desmoronam em lagos com um estrondo, como um trovão. Já ouviu o som de um geleiro rachando? É um som que lembra o de papel sendo rasgado, quando grandes pedaços de gelo caem na água. Aqui estão as famosas geleiras Perito Moreno e Uppsala, cada uma impressionante por seus tamanhos. Por exemplo, a geleira Perito Moreno tem até 40 metros de altura e regularmente desmorona blocos de gelo no Lago Argentino. Esse espetáculo é hipnotizante. A cada queda, um jato d'água é criado que sobe vários metros no ar. Mas isso não é o mais impressionante. No parque, você pode encontrar animais que não encontrará em outro lugar. Por exemplo, nutrias com pelagem parecida com a de uma lontra e raros tipos de pinguins que não apenas nadam, mas também conseguem subir em degraus de gelo usando suas patinhas curtas. Você sabia que algumas dessas geleiras do parque foram formadas há mais de 7 milhões de anos?
Isso significa que elas lembram tempos em que a Terra era completamente diferente. Um dos mais conhecidos, o glaciar Piedra Blanca, é acessível aos turistas e oferece uma visão de tirar o fôlego. Além disso, nessa região, é possível encontrar vestígios de povos indígenas antigos que deixaram suas marcas nas rochas. Eles utilizavam essas terras para caça e coleta, e suas histórias ainda vivem na cultura dos moradores locais. Você sabia que o Parque Nacional de Nahuel-Huapi foi fundado em 1943? E essa não é apenas uma data, é o início da proteção de um ecossistema único que atrai milhares de turistas todos os anos. Cada canto do parque está cheio de vida e mistérios, esperando para serem descobertos por alguém. O Parque Nacional Torres del Paine ocupa uma área superior a 1 milhão de hectares. E isso não é apenas uma grande extensão de terra. É um verdadeiro paraíso para os amantes da natureza selvagem. Imagine montanhas com alturas que atingem 3.000 metros e geleiras que se movem com impressionante velocidade, criando paisagens arrebatadoras. Você sabia que no parque habitam mais de 100 espécies de aves? Entre elas, é possível encontrar condores com envergadura de 3 metros, que podem ser avistados pairando sobre imponentes rochas. E nos rios locais nadam espécies raras como a truta, que foi introduzida no início do século XX. Mas isso não é tudo. O parque também é famoso por seus ecossistemas únicos, onde é possível encontrar tanto florestas de coníferas quanto mato subantártico. Essas plantas se adaptaram a condições climáticas extremas, incluindo fortes ventos e variações de temperatura de até 30 graus em um único dia. Agora imagine isso. A uma altitude de até 800 metros acima do nível do mar, cresce uma das espécies mais antigas de árvores, a lobelia, com idade superior a 1000 anos. Você não esperava. O Vale da Lua não é apenas um lugar bonito, mas também um verdadeiro laboratório para cientistas que estudam mudanças climáticas. Pesquisas mostram que aqui havia grandes corpos d'água que foram gradualmente desaparecendo, deixando apenas vestígios de sua existência. Não se esqueça de que a temperatura nessa região pode variar de 30 graus durante o dia até menos 10 à noite. Esse contraste vale a pena experimentar pelo menos uma vez na vida. O Parque Nacional Yasuni é um lugar onde estão concentrados mais de 20.000 tipos de plantas e mais de 7.000 tipos de animais. E isso é apenas uma estimativa. Você sabia que aqui vive uma das espécies mais raras de papagaio do mundo? É o papagaio vermelho com penas amarelas e azuis, dos quais restam apenas cerca de 30 pares. O parque ocupa uma área de mais de 1 milhão de hectares e não é apenas uma selva. Aqui há lagos, rios e até mesmo áreas pantanosas onde se pode encontrar jaguares e capivaras. E agora imagine que nestas florestas se pode encontrar nada menos que 300 tipos de mamíferos. Isso mesmo, você não ouviu errado. Cada passo por esta terra pode levar ao encontro de um ser único. E aqui começa o mais interessante. Por muito tempo, tribos locais como o Xiao e os Kuirana viveram em harmonia com este ecossistema, preservando suas tradições
e estilo de vida. Você sabia que eles utilizam mais de 100 plantas na sua medicina? Isso não é apenas conhecimento superficial. Eles realmente entendem como se curar, baseando-se na natureza. Mas isso não é tudo. O Parque Iazuni está na interseção de duas grandes zonas ecológicas, tornando-o o local ideal para o estudo da biodiversidade. E, finalmente, imagine que, além das cachoeiras, há outro milagre da natureza. Ao redor delas, há espécies raras de flora e fauna, muitas das quais não são encontradas em nenhum outro lugar do planeta. Isso torna o El Chiflón um verdadeiro paraíso para os amantes da natureza e da aventura. Imagine uma rio que muda de cor dependendo da estação do ano. É o rio Cana Cristales. Em determinados meses, suas águas se tornam vibrantes vermelhas, amarelas e verdes, criando um espetáculo natural impressionante. Essa paleta única é formada por algas que crescem no fundo do rio e reagem ao nível da água. O que é ainda mais surpreendente é que o Cana Cristales não é apenas um rio bonito. Ele tem uma extensão de 113 quilômetros e uma largura de até 20 metros em alguns pontos. As águas do rio fluem pela região da Serra da Macarena, onde habitam espécies raras de animais e plantas, incluindo jaguares e diversas aves tropicais. Mas isso não é tudo. Nas margens do rio, crescem plantas únicas que não se encontram em nenhum outro lugar do mundo. Uma das mais conhecidas é a Cristales, ou flor d'água, que acumula água e ajuda a manter o ecossistema da região. Todo ano, quando a água começa a diminuir, o rio se transforma em um arco-íris vivo, atraindo turistas de todo o mundo. No entanto, o fluxo de turistas é rigorosamente controlado para proteger a frágil ecossistema. Sabia que é aqui que se encontra o Garganta do Diabo, a maior cachoeira com uma largura de 300 metros? Agora, imagine que, na estação seca, o volume de água pode diminuir, revelando rochas escondidas e formando novas formas fantásticas. A água que cai com tamanha força cria uma névoa que enche o ar de umidade, condições ideais para plantas e animais tropicais. Esse santuário natural foi declarado Patrimônio Mundial pela Unesco em 1999 e, desde então, atrai milhões de turistas. E o que impressiona é que as cachoeiras contêm cerca de 300 bilhões de litros de água que caem com estrondo a cada segundo. O El Peñón de Guatapé impressiona com sua grandiosidade. Sua altura é de 200 metros e ele se ergue diretamente do lago como um gigantesco monolito. Mas o que realmente surpreende é que essa rocha é composta de granito, que se formou há mais de 100 milhões de anos e ainda hoje atrai a atenção dos geólogos. Imagine que no topo do El Peñón há uma plataforma de observação, de onde se tem uma vista espetacular dos morros e lagos ao redor. A plataforma pode acomodar até 100 pessoas de uma vez, e cada uma delas pode admirar a paisagem, que parece uma pintura feita pela natureza. Mas isso não é tudo. Os habitantes originais da região, conhecidos como Zenu, consideravam essa pedra sagrada. Eles acreditavam que nela habitavam espíritos que protegiam sua terra. E você sabia?
A cada ano, milhares de turistas vêm até aqui para subir os 358 degraus que levam ao topo. E agora imagine que o El Peñón não é exatamente um monolito comum. Em seu interior, há cavernas que, segundo os boatos, podem alcançar profundidades de mais de 100 metros. Essas cavernas ainda não foram completamente exploradas e os moradores locais contam lendas sobre elas, que são passadas de geração em geração. No topo da rocha há um grande crucifixo com cerca de 3 metros de altura. Perto dele encontra-se a plataforma de observação, onde se pode ver o sol se pôr lentamente no horizonte, tingindo o céu com tons vibrantes de laranja e púrpura. Por exemplo, ao lado estão a Laguna Chalacal e a Laguna Tecum, cada uma desempenhando seu papel na manutenção da biodiversidade. Mas o que é ainda mais impressionante, esses corpos d'água fazem parte de um sistema criado pela atividade vulcânica e seu nível de água pode variar de ano para ano, criando um paisagismo em constante mudança. As cavernas de mármore no Lago General Carreira são um fenômeno natural que é impossível descrever com palavras. Imagine estar em uma caverna onde as paredes brilham em diferentes tons de azul e verde, criando um efeito como se você tivesse entrado em um mundo mágico. Essas cavernas se formaram ao longo de milhares de anos devido à ação da água sobre as rochas de mármore. E isso não é apenas uma bela formação rochosa, é o resultado de um complexo processo de erosão. O mais impressionante é que essas formações de mármore podem atingir uma altura de até 20 metros, e seus padrões são tão únicos que cada visita aqui se torna uma verdadeira descoberta. Elas parecem grandes quadros coloridos que mudam de acordo com a hora do dia e o nível da água. Em dias claros, as cavernas refletem a luz de tal maneira que se cria a sensação de estar em um reino subaquático. E aqui começa o verdadeiro absurdo. Em alguns lugares, o mármore possui depressões naturais que formam piscinas com água limpa, onde você pode ver seu reflexo. Isso não é apenas um ponto turístico. É um lugar ao qual os viajantes de todo o mundo vêm para ver esse fenômeno da natureza com seus próprios olhos. Mas o que é ainda mais impressionante? Essas cavernas são o lar de aves raras que nidificam nas encostas rochosas. Elas utilizam as superfícies de mármore como plataformas naturais para seus ninhos. O vulcão Calbuco tem 2.800 metros de altura e está localizado próximo a lagos pitorescos e florestas, tornando-o não apenas um objeto de estudo, mas também uma atração turística cativante. Incrivelmente, nas encostas do vulcão podem ser encontrados raros tipos de plantas que se adaptaram às condições rigorosas criadas por sua atividade. Imagine uma montanha que parece ter sido pintada com cores vibrantes diretamente da paleta de um artista. A montanha Arco-Íris, ou Vinicunca, está localizada nos Andes do Peru e seus camadas únicas de minerais criam um efeito de arco-íris que é impossível de esquecer. Cientistas afirmam que esse fenômeno natural surgiu devido à erosão, que expõe camadas de arenito de diferentes tons, desde o vermelho e amarelo até o verde e branco.
Mas isso ainda não é o mais estranho. A altura de Vinicunca é superior a 4.900 metros, e essa localização a torna uma das pontos mais altos acessíveis para turistas no Peru. Os moradores locais chamam-na de Coração dos Andes, e não sem razão. Aqui, além da beleza da natureza, é possível ver uma flora e fauna únicas que sobrevivem a essas condições rigorosas. Você sabia que há algo ainda mais surpreendente? Ao redor da montanha estão localizadas tradicionais vilarejos peruanos, onde os moradores ainda seguem costumes antigos, preservando a cultura dos antepassados. A trilha até Vinicunca passa por paisagens pitorescas, onde alpacas e lhamas pastam tranquilamente nos declives. E agora começa o verdadeiro absurdo. As lendas locais contam sobre as propriedades mágicas da montanha, afirmando que ela traz sorte a quem consegue chegar ao seu cume. Turistas de todo o mundo vêm aqui na esperança não apenas de ver cores extraordinárias, mas também de experimentar essa magia. Imagine que em alguns lugares a temperatura pode cair até menos 10 graus Celsius, mesmo nos meses de verão. Esse lugar é considerado um dos melhores para observações astronômicas na Terra, devido à pureza da atmosfera. E o que mais impressiona? Na Atacama, existem verdadeiros paisagens marcianas que a NASA usa para testar equipamentos antes de missões ao planeta vermelho. Imagine uma rio que se parece com uma fita de esmeralda serpenteando entre as majestosas montanhas da Patagônia. O Rio Manso, que corre no sul da Argentina, em alguns lugares atinge uma largura de 30 metros e suas águas têm um tom de azul turquesa incrivelmente saturado graças ao alto conteúdo de minerais e à origem glacial. Você sabia o que acontece quando um glaciar encontra um rio? No Manso, isso cria cachoeiras impressionantes que caem de uma altura de até 30 metros, formando cachoeiras onde a água se choca com pedras, que se estilhaçam em pequenas gotas. Essas cachoeiras atraem não apenas turistas, mas também pesquisadores que estudam o impacto das mudanças climáticas nos glaciares. Agora, imagine isso. O rio não é apenas lindo, mas também cheio de vida. Em suas águas habitam peixes como a truta arco-íris e a salmão, que atraem pescadores de todo o mundo. Os moradores locais contam histórias sobre como é possível pescar nesse rio apenas em determinadas épocas do ano, quando a correnteza fica lenta e tranquila. E o que é ainda mais impressionante, o Manso também é conhecido por seus monumentos históricos. Ao redor do rio, há vestígios de civilizações antigas que deixaram suas marcas nas pedras, esculpidas há milhares de anos. Essas pinturas rupestres contam sobre a vida dos povos indígenas e sua conexão com a natureza. Essas grandes massas de gelo não são apenas água congelada. Elas guardam informações sobre o clima e os ecossistemas que existiam na Terra há milhões de anos. Os moradores locais contam lendas relacionadas a esses geleiros. Eles os chamam de gigantes brancos que guardam seus segredos. O que eles escondem? Talvez sejam histórias sobre animais antigos que vagavam por essas terras, deixando apenas rastros no gelo. O Lago Titicaca não é apenas um corpo d'água, é um lugar onde se encontram dois mundos, Peru e Bolívia.
Imagine, a altitude é superior a 3.800 metros acima do nível do mar e você está no lago navegável mais alto do mundo. No entanto, este lago se torna ainda mais fascinante quando você descobre que sua área é de 8.300 quilômetros quadrados, equivalente ao tamanho da ilha da Sicília. A água do Titicaca não é apenas transparente, mas também cheia de vida. Aqui habitam espécies únicas de peixes, como o tucunaré e até mesmo golfinhos rosados, que não se encontram em nenhum outro lugar do mundo. Agora imagine, sobre suas águas flutuam ilhas artificiais de cana-de-açúcar, que os moradores locais, os urus, utilizam como suas casas. Essas ilhas, que podem ser chamadas de vilarejos flutuantes, são feitas à mão e podem permanecer na superfície da água por até 30 anos. Mas isso ainda não é o mais estranho. As lendas dos moradores locais contam que o lago é sagrado e que em suas profundezas estão escondidas antigas verdades. Você sabia que o que mais impressiona? Na região também existem ecossistemas únicos onde vivem aves raras com penas brilhantes, como tucanos e beija-flores. Você sabia que a cachoeira de Anhangá se formou há milhões de anos, quando as placas tectônicas começaram a se mover? Isso resultou na formação de um relevo único, que pode ser visto apenas nessa região. A cachoeira não é apenas linda, mas também tem grande importância ecológica, pois sustenta a vida de muitos organismos ao redor. Laguna Santa Rosa não é apenas um lago, é uma verdadeira magia da natureza localizada a mais de 2.000 metros de altitude. A água aqui tem uma cor azul vívido que contrasta com o paisagismo desértico ao redor, criando uma visão que toma o fôlego. Você não vai acreditar, mas essa lagoa se formou devido ao degelo de geleiras, tornando-se um testemunho das mudanças climáticas ao longo de milhões de anos. Sabe o que é fascinante? Na região habitam mais de 30 espécies de aves, incluindo flamingos raros que se reúnem aqui na época de reprodução. Esses seres graciosos podem alcançar até 1,5 metro de altura e pesar até 4 quilos. Mas isso não é tudo. Os flamingos obtêm sua cor rosada devido aos carotenoides presentes nas algas e crustáceos que comem. A Laguna Santa Rosa não é apenas um local para observação de aves, mas também uma importante fonte de água para a flora e fauna locais. Ao redor dela, crescem plantas únicas, como o cacto de lagartas, que pode alcançar até 2 metros de altura. E agora, imagine que em um clima tão rigoroso, onde as chuvas são extremamente raras, essas plantas conseguem sobreviver. Interessante é que na região também existem outras lagoas, cada uma com sua própria composição e ecossistema. Seus troncos podem atingir até 2 metros de diâmetro e parecem guardar todos os segredos desse lugar. E o que é ainda mais fascinante? No parque existem vestígios de culturas antigas que deixaram suas marcas nas rochas. Essas pinturas rupestres, datadas de mais de 10.000 anos, contam sobre a vida dos povos indígenas que um dia habitaram essas terras. Em seus desenhos estão registradas histórias de grandes caçadas e rituais que ainda hoje despertam o interesse de cientistas e turistas.
O Parque da Tijuca, no Rio de Janeiro, ocupa uma área de aproximadamente 36 quilômetros quadrados e é considerado um dos maiores florestais urbanos do mundo. No entanto, o que é impressionante é que este parque foi praticamente totalmente desmatado no século XIX e foi restaurado graças aos esforços dos moradores locais. Imagine, centenas de milhares de plantas e árvores foram plantadas para recuperar a antiga glória do parque. O que é ainda mais surpreendente, algumas árvores no Tijuca alcançam até 30 metros de altura e são habitat para muitos animais únicos, incluindo aves raras e até jaguares que já vagaram por essas terras. Mas isso é apenas a ponta do iceberg. Dentro do parque, há ruínas antigas, incluindo plantações de café abandonadas, que lembram o passado, quando o café era um dos principais produtos de exportação do Brasil. Essas plantações não só servem como testemunho da história, mas também atraem turistas que desejam ver como a natureza está recuperando suas terras. Os cientistas ainda discutem como exatamente se formaram esses ecossistemas únicos em sua vertente. E quando você pensa que já sabe tudo sobre a Roraima, aparece mais um fato. Alguns cientistas acreditam que essa montanha poderia ter sido uma das primeiras terras emergidas na Terra. Já ouviram falar do vulcão Calbuco? Durante seu último eruptiono em 2015, os jatos de cinzas alcançavam alturas de até 10 quilômetros, criando uma cortina que podia ser vista a muitos quilômetros de distância. Mas isso não é tudo. O eruptiono resultou na formação de chuvas vulcânicas, cinzas misturadas com água da chuva, formando uma massa densa e preta que caía sobre a Terra em um raio de mais de 100 quilômetros. Imagine como os moradores locais tentavam se proteger desse desastre natural. A cinza se depositava nas casas e nas ruas, criando uma verdadeira tempestade de neve vulcânica. Centenas de pessoas foram evacuadas, e esse evento entrou para a história como um dos mais poderosos eruptionos do Chile. Sabe que o Calbuco é considerado um dos vulcões mais ativos do país? Ele erupcionou mais de 30 vezes nos últimos séculos e sua forma muda constantemente sob a influência de nova lava e cinzas. Agora imagine que sob a Terra existe um grande reservatório magmático que pode causar um novo erupciono a qualquer momento. Cientistas continuam monitorando a atividade do vulcão para tentar prever quando ele pode acordar novamente. Embora tenha uma massa enorme, o glaciar continua a se mover a uma velocidade de aproximadamente 21 metros por ano. O glaciar não impressiona apenas pelo tamanho, mas também é rico em ecossistemas. Em suas proximidades, é possível encontrar muitos tipos de plantas e animais que se adaptaram às condições rigorosas. Por exemplo, aqui habitam aves raras, como os condores, cujas asas podem atingir 3 metros de envergadura. E o mais incrível de tudo, o Glaciar Gray está gradualmente revelando novos artefatos deixados pelos últimos períodos glaciais que podem contar sobre as mudanças climáticas antigas na Terra. Vale da Lua não é apenas uma vala, mas um verdadeiro cenário espacial que parece que você está em outro planeta.
Imagine crateras lunares com vários metros de altura e rochas que se curvam nas formas mais bizarras. Tudo isso criado pela natureza ao longo de milhões de anos de erosão. O mais intrigante é que nessa vala existem fósseis que podem contar sobre antigos mares que um dia cobriram essa região. Cientistas encontraram restos de organismos marinhos que viviam aqui há mais de 30 milhões de anos, quando o clima era completamente diferente. Mas isso não é tudo. No Vale da Lua, você encontrará dunas de areia que mudam de forma sob a influência do vento. Essas dunas podem atingir até 20 metros de altura, e sua superfície é como um mar agitado quando o vento brinca com a areia. Agora imagine isso. Ao entardecer, quando o sol se põe, a vala se enche de tons vibrantes de vermelho, laranja e roxo. Esse espetáculo atrai não apenas turistas, mas também astrônomos, pois o céu noturno aqui é tão limpo que as estrelas brilham como nunca. Hoje é um mundo silencioso e branquinho que atrai turistas de todo o mundo que querem ver sua beleza. Todo ano ocorre um festival aqui, onde os moradores celebram a cultura e o patrimônio da região, além de apresentarem danças e músicas tradicionais. E o que mais impressiona? Em alguns lugares do Salar de Uyuni, a profundidade da camada de sal pode chegar a 10 metros, tornando-o o maior reservatório de sal do mundo. Imagine uma selva onde cada árvore pode atingir uma altura de 30 metros. Não é apenas uma floresta tropical, é um lar para mais de 30 mil espécies de plantas e 60 mil espécies de animais. Você sabia que o rio Amazonas é o mais longo do mundo? Ele se estende por nada menos que 6.500 quilômetros e todo ano transporta cerca de 200 milhões de toneladas de sedimentos para o oceano. Mas isso ainda não é o mais impressionante. O Amazonas não é apenas um rio, mas um sistema de rios, onde se encontram mais de 200 afluentes, incluindo gigantes como Madeira e Negro. A grande quantidade de água no rio sustenta um ecossistema onde habitam espécies raras, como o golfinho rosado. Você já parou para pensar por que exatamente aqui se encontram esses seres únicos? A resposta é simples. O rio e a selva formam condições ideais para a vida. E ainda mais impressionante, a biodiversidade da Amazônia é tamanha que cada quilômetro quadrado de terra pode conter até 30 espécies de árvores. Isso significa que aqui se pode encontrar mais espécies de plantas do que em toda a Europa. De acordo com os últimos estudos, as florestas da Amazônia produzem cerca de 20% de todo o oxigênio do planeta. Isso não é apenas um simples ar para respirar, é os pulmões da Terra, que sustentam a vida de milhões de seres. E mais um fato: a cada 5 segundos, uma área de floresta do tamanho de um campo de futebol é desmatada. Isso não são apenas números, é uma realidade que pode mudar o rosto do planeta. O glaciar Gray não é apenas uma massa de gelo, mas um verdadeiro gigante, com uma extensão de aproximadamente 12 quilômetros. Seu brilhante tom azulado ocorre porque a luz passa através das camadas de gelo, criando um efeito que pode ser visto apenas aqui no Chile. Imagine como é: paredes de gelo imponentes, com até 40 metros de altura, refletindo a luz do sol
e criando incríveis tons de azul. Todas as manhãs, quando o sol nasce, o glaciar parece ganhar vida, brilhando e faiscando. E ainda mais interessante, o Glacier Gray faz parte de um sistema glacial mais amplo, que cobre quase 30% do Parque Nacional Torres del Paine. Mas isso não é tudo. A cada ano, o glaciar perde até 7 metros de sua espessura e os cientistas estão preocupados, pois esse processo está se acelerando devido às mudanças climáticas. Você sabia que há algo ainda mais surpreendente? Essa transformação se tornou possível graças ao desenvolvimento ativo da infraestrutura ao redor dessa joia natural pelas autoridades locais. E você sabia de outro evento incrível relacionado ao El Peñón? Aqui ocorre um festival anual onde milhares de pessoas se reúnem para celebrar a cultura e as tradições da região. No festival, há desfiles coloridos e apresentações musicais que mergulham você na atmosfera de uma verdadeira festa colombiana. O Parque Nacional Torres del Paine é muito mais do que um simples lugar. É um verdadeiro tesouro da natureza, onde as torres de granito alcançam impressionantes 2.800 metros de altura. Essas majestosas torres, chamadas de torres em espanhol, parecem esculpidas por gigantescos escultores e podem ser vistas de longe, como faróis para os viajantes. Aqui está o Glacier Gray, com uma área de mais de 30 quilômetros quadrados. Imagine como suas línguas azuis de gelo descem suavemente até os lagos, criando paisagens que tiram o fôlego. E o glaciar se move a uma velocidade de aproximadamente 20 metros por ano. Mas isso ainda não é o mais estranho. No parque vivem animais como o guanaco, que tem o tamanho de uma ovelha e pode correr até 40 quilômetros por hora. E o que é ainda mais impressionante, à noite, quando o sol começa a se pôr, o céu se transforma em um caleidoscópio de estrelas, e é possível ver a Via Láctea tão de perto que parece possível tocá-la. Na área do parque, há mais de 100 quilômetros de trilhas para caminhadas, e cada uma delas revela novos horizontes. Algumas trilhas passam por lagos com água cristalina, onde as montanhas se refletem como em um espelho. É interessante notar que no parque há mais de 30 espécies de animais em risco de extinção, incluindo o condor, cujas asas podem alcançar 3 metros de envergadura. E é aqui que começa o verdadeiro absurdo. Imagine que aqui se pode encontrar tanto plantas amazônicas quanto andinas, criando condições únicas para a vida de muitos tipos. E como se não bastasse, em 1 quilômetro quadrado pode-se encontrar mais de 1000 tipos de árvores. E isso não são apenas números, é um verdadeiro tesouro da natureza, onde cada tipo desempenha seu papel na manutenção do ecossistema e na preservação do equilíbrio. Mas o que realmente impressiona: nos últimos anos o parque tem enfrentado ameaças, incluindo a derrubada de florestas e a extração de petróleo, o que representa um risco para sua biodiversidade única. O Canyon del Sumidero não é apenas um cânion, mas um verdadeiro espetáculo natural de até 1 quilômetro de altura. Imagine as rochas íngremes rodeando um lago verde que se esconde na sombra de árvores altas.
Esse cenário majestoso foi formado há milhões de anos, quando o rio Grijalva começou a escavar seu caminho através das rochas. Mas o que torna esse lugar ainda mais fascinante? Aqui habitam mais de 100 espécies de animais, incluindo répteis raros e aves coloridas, como o tucano vermelho com seu bico enorme. Se tiver sorte, você pode ver o jaguatirica, uma espécie em risco de extinção, caçando suas presas nas densas florestas. E aqui começa o verdadeiro espetáculo. Esse cânion é lar de uma grande variedade de ecossistemas, cada um sustentando a vida de espécies únicas. Por exemplo, em suas águas habitam crocodilos, que podem atingir até 4 metros de comprimento, caçando peixes nas águas cristalinas. Imagine-os nadando lentamente, escondendo-se entre as plantas. Você sabia que quando o nível da água sobe, isso leva ao alagamento da vegetação ao redor, criando ilhas temporárias que se tornam refúgio para muitos animais. Mas isso não é a única curiosidade do parque. Durante a estação das chuvas, que vai de janeiro a junho, esses lagos se tornam o local perfeito para nadar. Os moradores locais dizem que a água neles tem propriedades curativas, mas isso não é tudo. A cada ano, o parque atrai mais turistas e seu número ultrapassa os 100 mil. No entanto, o Lençóis Maranhenses consegue manter sua natureza intocada. E se você acha que isso é tudo, é hora de descobrir os segredos ocultos que estão enterrados sob a areia, pois nessa região estão os vestígios de civilizações antigas que deixaram suas enigmas para a posteridade. As cataratas do Iguaçu não são apenas cachoeiras, mas uma verdadeira força da natureza que abrange mais de 2,5 quilômetros. Os fluxos de água que caem de uma altura de até 80 metros produzem sons que lembram trovões e formam nuvens de respingos que subem como pequenas rainhas. Quem poderia imaginar que, na fronteira entre Argentina e Brasil, há mais de 250 cachoeiras separadas? Cada uma delas é única, como impressões digitais, e juntas criam um espetáculo que não deixa nenhum visitante indiferente. Mas isso não é tudo. Essa região abriga espécies raras de animais, incluindo jaguares e tapires, que se escondem na densa selva que rodeia as cachoeiras. Você sabia que nesse lugar é possível encontrar mais de 300 tipos de aves, incluindo beija-flores raros? E o que realmente impressiona? O rio Cana-Cristales é considerado uma das mais belas do mundo. E isso não é apenas uma afirmação. Sua beleza é confirmada por diversas premiações internacionais. This translation maintains the style, tone, and factual information of the original Russian text, while sounding natural and fluent in Brazilian Portuguese. O Parque Nacional de Nahuel-Huapi não é apenas um parque, é uma verdadeira tesouro natural com uma área superior a 700 quilômetros quadrados. Imagine lagos que ocupam cerca de 30% de sua extensão e um dos lagos mais profundos da Argentina, o Lago Nahuel-Huapi, que atinge uma profundidade superior a 200 metros. Você sabia que esse parque abriga mais de 70 espécies de mamíferos? Entre elas, pode-se encontrar o cervo-sul, conhecido por seu gracioso galope pelas florestas.
Além disso, há onças pintadas que podem alcançar uma velocidade de até 100 km por hora. Imagine como elas caçam suas presas. Mas isso não é tudo. Mais de 300 espécies de aves, incluindo os majestosos condores, sobrevoam o parque. O alcance de suas asas pode chegar a 3 metros, como se um pequeno avião estivesse passando por cima de você. E aqui começa o mais incrível. O parque também é famoso por seus glaciares, que se formaram ao longo de milhares de anos. Não é de se admirar que este lugar tenha se tornado popular entre os turistas em busca de aventuras e novas impressões. Mas você sabia que nesta região também estão localizados antigos ruínas, pertencentes à cultura indígena, ruínas de templos e artefatos encontrados nas proximidades podem contar a história de pessoas que um dia viveram aqui. Cada descoberta traz novas respostas às perguntas sobre o passado. O vulcão Osorno, erguido a uma altura de 12.400 metros, não é apenas uma maravilha natural, mas também um vulcão ativo que entrou em erupção mais de 20 vezes desde o século XVIII. Seu cone perfeitamente simétrico lembra uma cena clássica de atividade vulcânica, enquanto as redondezas estão cobertas de verde, criando um contraste com a poeira vulcânica preta. Imagine como os fluxos de lava que desciam de seus lados podiam atingir temperaturas de até 1.200 graus Celsius, destruindo tudo em seu caminho. Mas é aqui que a história se torna ainda mais interessante. A 30 quilômetros do vulcão, há um lago que se formou como resultado de suas erupções e que se tornou lar para muitos peixes únicos. Você sabia que o Osorno é ativamente estudado por cientistas que investigam seu comportamento? Eles monitoram parâmetros como a atividade sísmica e a liberação de gases para prever possíveis erupções. Um dos últimos estudos revelou que sob o vulcão há uma grande câmara magmática que pode causar uma erupção comparável à catástrofe de 1821. Mas isso não é tudo. Nas proximidades do vulcão, existem fontes termais cujas temperaturas podem chegar a 75 graus Celsius. Essas fontes não apenas atraem turistas, mas também são objeto de pesquisas científicas, pois sua composição química pode revelar informações sobre a atividade vulcânica na região. E o mais incrível, o vulcão Osorno está localizado em uma das zonas vulcânicas mais ativas do mundo e sua história remonta a mais de 500 mil anos. Imagine uma desertificação, onde a chuva cai apenas algumas vezes em uma década. Trata-se da Deserto de Atacama, no Chile, uma das regiões mais secas do planeta. Sabe o que acontece quando chove em um lugar assim? Em uma noite, as flores desabrocham e toda a superfície se cobre de cores vibrantes, criando um espetáculo que é impossível de esquecer. Esse fenômeno é chamado de Florada de Atacama e ocorre a cada alguns anos. Nessa desertificação, existem áreas onde não choveu há mais de 100 anos. Agora, imagine, sob essa secura, há lagos que podem ter até 30 metros de profundidade. Essas águas subterrâneas nutrem plantas raras que sobrevivem em condições que lembram o planeta Marte. Mas isso ainda não é o mais estranho. Imagine que na Atacama estão alguns dos geoglifos mais antigos, representando figuras misteriosas,
como uma lhama gigante de mais de 100 metros de comprimento. Elas foram feitas por pessoas que viveram aqui há mais de 2.000 anos, e até hoje ninguém sabe por que elas foram feitas. E agora, o verdadeiro absurdo. Na Atacama, há um observatório onde astrônomos observam o céu usando as tecnologias mais modernas para estudar a luz que viajou bilhões de anos. A água do lago tem alto teor de minerais, o que a torna não só bonita, mas também curativa. Os moradores locais afirmam que nadar em Huacachina ajuda a aliviar a fadiga e o estresse. E isso não é apenas uma lenda. Se você pensava que era apenas um lugar bonito, prepare-se para mais uma surpresa. O oásis é lar de espécies raras de fauna, como flamingos e muitas outras aves que encontram aqui condições ideais para viver. El Chiflón não é apenas um conjunto de cachoeiras, é uma verdadeira sinfonia natural. A altura da maior cachoeira é de 36 metros, e quando a água cai de tão alto, ela se quebra contra as rochas, criando uma névoa que brilha ao sol como milhões de diamantes. Imagine o som da água ecoando nos seus ouvidos, enquanto ao seu redor se estendem florestas tropicais densas, cheias de sons de aves exóticas. Cada passo pela trilha leva a novas paisagens hipnotizantes, onde a água corre sobre as pedras, formando poços naturais que convidam a nadar. Mas isso ainda não é tudo. Nas alturas das cachoeiras, há plataformas de observação, de onde se tem vistas deslumbrantes do entorno. De um lado, a vegetação verdejante da selva e do outro, o céu azul sem fim, onde as nuvens parecem pairar sobre a terra. Você sabia que o que mais impressiona? As cachoeiras do El Chiflón foram formadas devido à geologia única da região, onde as rochas são de calcário macio, permitindo que a água crie formas e cânions incríveis. Cada gota de água aqui carrega uma história que se estende por milhões de anos. Nesse momento no cânion, você pode ver bandos de aves migratórias transformando o céu em um painel vibrante de cores. E o mais incrível de tudo é que o Canyon del Sumidero foi declarado Parque Nacional em 1988 e desde então é visitado por mais de 100.000 turistas por ano. Esse lugar não é apenas para contemplação, mas para uma imersão profunda na natureza selvagem, onde cada curva do rio revela novos mistérios. O Parque Nacional Lençóis Maranhenses é um verdadeiro oásis, onde as dunas podem atingir até 30 metros de altura, criando um cenário que lembra cenas de filmes sobre outros mundos. Mas o que realmente impressiona é que entre essas colinas de areia estão escondidos mais de 30 lagos que se formam durante a estação das chuvas, e suas águas têm tons vibrantes, desde o azul turquesa até o azul profundo. Imagine como o vento e a água correm por essas dunas, deixando atrás de si ondas de areia que podem lembrar ondas do mar. Os moradores locais chamam esse lugar de lençóis. Lençóis em português. E esse nome descreve perfeitamente sua aparência. Mas o que é ainda mais intrigante? Nessa ecossistema único habitam espécies raras de plantas e animais, incluindo lagartos que podem ser vistos deslizando entre as dunas,
e uma grande variedade de aves que desenham círculos no céu. Isso torna o equipamento adequado crucial para todos que decidem embarcar nessa emocionante jornada. E você sabia que o mais incrível? Todos os anos a montanha Arco-Íris atrai mais de 30.000 turistas que desejam ver esse fenômeno da natureza com os próprios olhos. Cachoeira de Anjangá é muito mais do que uma simples cachoeira. É um fenômeno da natureza com 983 metros de altura. Imagine as águas do rio Churum caindo de um platô de granito na Guiana, formando a maior cachoeira do planeta. E o mais impressionante, ela é 5 vezes maior que a Cachoeira do Niágara. Todos os anos, mais de 20.000 turistas vêm para ver esse espetáculo incrível. Mas chegar lá não é fácil. É necessário passar por florestas tropicais densas, onde vivem espécies raras de animais, como jaguares e onças. Você sabia que há mais de 50.000 espécies de plantas na região, muitas das quais não são encontradas em nenhum outro lugar do mundo? Quando você está no pé da cachoeira, ouve o rugido da água caindo, como se estivesse mergulhando em outro mundo. E agora imagine que a cachoeira recebeu seu nome em homenagem ao piloto americano James Angel, que a descobriu em 1933. Mas isso não é tudo. Os moradores locais acreditam que a cachoeira é um lugar sagrado, protegido por espíritos da natureza. Quando você está na plataforma de observação, a vista das redondezas parece interminável. Montanhas altas, florestas densas e montanhas distantes formam uma paisagem que toma o fôlego. No fundo do Titicaca, arqueólogos encontraram restos de antigas civilizações, incluindo cerâmica e ferramentas de trabalho, que datam de milhares de anos atrás. Um dos fatos mais intrigantes é que o nível da água no lago variou ao longo dos séculos, o que levou à formação de vilarejos e até mesmo de cidades submersas. Imagine como isso deve ser. Os restos de construções e ruas, escondidos sob a superfície da água, permanecendo testemunhas de histórias que ninguém pode contar. O Salar de Uyuni, na Bolívia, não é apenas um salão, é um gigantesco espelho que reflete o céu. Imagine uma área de 10.000 quilômetros quadrados, onde na estação seca a superfície se torna absolutamente lisa, e na estação chuvosa se transforma em um vasto espaço d'água, onde horizontes se misturam com as nuvens. Mas isso ainda não é o mais surpreendente. Debaixo dessa camada branquinha, há cerca de 30 bilhões de toneladas de lítio, o que representa quase 80% das reservas mundiais desse elemento. Sabe qual é a importância do lítio na nossa vida? Ele é essencial para a produção de baterias que alimentam seus smartphones e carros elétricos, e é aqui que começa a coisa mais louca. No Salar de Uyuni também estão os restos de um antigo lago chamado Minchin, que desapareceu há cerca de 40.000 anos, deixando um ecossistema único. Pesquisadores encontram vestígios de organismos antigos nas camadas de sal que existiam nesse lago, e isso abre portas para o passado, sobre o qual sabemos muito pouco. Imagine como era esse lugar, com peixes nadando e as margens cheias de vida.
E aqui começa o verdadeiro absurdo. Nas proximidades do rio, há locais onde é possível ver um dos maiores lagos alpinos do mundo que impressionarão você por sua pureza e transparência. Esses lagos, como espelhos, refletem as montanhas ao redor, criando uma cena que é impossível de esquecer. Na fronteira entre a Venezuela e o Brasil, encontra-se a montanha Roraima, que não é apenas uma montanha, mas um verdadeiro milagre da natureza. Sua altura é de 2.800 metros e sua planície ocupa uma área equivalente a 1 milhão de metros quadrados, o equivalente a uma pequena cidade suspensa nas nuvens. Imagine que nessa montanha é possível encontrar plantas que não existem em nenhum outro lugar do mundo. Algumas delas, como os cactos planos, crescem em condições que são difíceis de imaginar. A uma altura onde há metade da quantidade de oxigênio que há no nível do mar. Essas plantas sobrevivem graças a adaptações incríveis. Suas raízes se infiltram nas fissuras das rochas para coletar a rara umidade. Mas isso não é tudo. Na Roraima é possível encontrar cachoeiras que caem de uma altura de 30 metros, criando vistas deslumbrantes. E sabe o que é ainda mais impressionante? Essas cachoeiras formam bacias naturais onde vivem criaturas maravilhosas, como pequenas rãs que podem ser de um laranja brilhante e medir apenas 1 centímetro de comprimento. As lendas locais contam que Roraima é um mundo perdido, habitado por seres fantásticos. Uma dessas histórias diz que a montanha fazia parte de um continente gigantesco que afundou no oceano. As aves voam sobre a água, criando um espetáculo hipnotizante que complementa a beleza do paisagismo ao redor. A área do Lago General Carrera é de mais de 700 quilômetros quadrados, tornando-o o segundo maior lago do Chile. É uma verdadeira joia que muitos viajantes sonham em ver, e é aqui que a natureza cria suas obras-primas. Imagine um oásis onde palmeiras crescem entre dunas de areia gigantescas de até 100 metros de altura. O oásis de Huacachina não é apenas um lugar bonito, é uma verdadeira anomalia natural sobre a qual existem lendas. Aqui, no coração do deserto de Ica, fica um lago que não só atrai turistas, mas também serve como uma importante fonte de água para os moradores locais. Mas isso ainda não é o mais estranho. Ao redor do oásis há muitas histórias sobre como este lugar se tornou um paraíso para os buscadores de aventuras. Por exemplo, sabia que em Huacachina você pode fazer trilhas de buggy pelas dunas de areia? Essas viagens são verdadeiros desafios. A velocidade pode chegar a 30 km por hora e a adrenalina fica em alta quando você desce pelas encostas mais íngremes. E agora imagine essa. Huacachina é cercada por dunas que mudam de cor ao longo do dia, do dourado ao vermelho. Isso cria cenas tão impressionantes que fotógrafos de todo o mundo vêm aqui em busca de fotos únicas. Além disso, muitos acreditam que passar a noite no oásis é o melhor momento para ver as estrelas, pois aqui não há poluição luminosa. E o que mais impressiona?